Aleluia, glória a Jesus. Bom dia, meus queridos. Amém. Bom dia para você também que está em casa. Deus tem coisas tão maravilhosas para fazer na nossa vida e Ele está super disposto a fazer. Você está disposto a receber? Amém. A nossa posição é muito confortável diante do Senhor, especialmente no domingo. É um dia que nós podemos entregar a nossa adoração, entregar o nosso louvor. O ambiente favorece e ajuda bastante, né? Tem uma banda maravilhosa, irmãos consagrados e ungidos, que se preparam com muitas horas, né, de antecedência, de ensaio, tudo para entregar o melhor para o Senhor, mas também para nos ajudar a entregar o nosso melhor para o Senhor. E aí chega esse momento da palavra, o momento onde nós podemos estar sentados confortavelmente, e o máximo que é necessário nós fazermos é entregar ao Senhor o nosso coração e a nossa atenção completa para que Ele possa fazer aquilo que Ele pretende. E com certeza você não vai sair deste lugar de mãos vazias, no nome de Jesus. O domingo é um dia muito especial por isso. Nós chegamos diante do Senhor e não chegamos de mãos vazias, porque a gente chega para entregar o nosso louvor, a nossa adoração, chega para entregar a nossa oferta, o nosso dízimo, mas a gente sai carregado de bênção, de unção, de tantas coisas que Deus faz na nossa vida. E é o que eu declaro sobre você nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos numa série falando sobre o primeiro amor. E a semana passada eu comecei a falar sobre os frutos do primeiro amor. E hoje eu quero falar sobre um aspecto super importante, que é a compaixão. É a compaixão. E eu quero que meu convite para você receber no seu coração, não só uma palavra, mas receber no seu coração essa unção. A compaixão, eu creio que é uma unção. E a gente precisa receber a palavra de Deus, não como uma mente grega. O que é uma mente grega? Os gregos, eles eram expert em filosofar, né, em criar teorias, em discutir temas. Então era muito comum na Grécia eles se reunirem para discutir pensamentos, discutir teorias, filosofias e assim por diante. Mas coisas que ocupavam no máximo a mente deles, o conhecimento intelectual. Isso é uma mente grega, e às vezes nós, como cristãos, somos influenciados por essa cultura grega, que nos leva a discutir a palavra de Deus também como um conceito intelectual. Mas a nossa mente, e a Bíblia nos mostra claramente isso de Gênesis a Apocalipse, é uma mente judaica, é uma mente prática. É algo que eu tenho que fazer. Como que esse conhecimento, essa revelação, ela vai mexer na minha ação. Por isso que o nosso desejo, e principalmente o desejo do Espírito Santo, é que a palavra, ela então não fique só nesse aspecto filosófico na nossa mente, mas ela atinja as nossas mãos, as nossas atitudes no dia a dia. Então eu gosto demais de estudar a palavra de Deus e também de ouvir pregadores, mas eu gosto muito de ser confrontado na minha atitude, para que aquele conhecimento venha trazer algum aspecto prático na minha vida, e isso é o Evangelho. Por isso que nós estamos falando do primeiro amor e os seus frutos. Como nós dissemos, já estudamos a semana passada, pelos seus frutos os conhecereis. A Bíblia diz, então, ou seja, pela prática é que nós somos provados, aliás, que nós provamos aquilo que está no nosso interior. Então, fora disso, é religião. Fora disso, é esse conceito grego que as pessoas têm, do jeito de falar, até o jeito de pensar, mas isso não reflete na sua ação. Então o Evangelho é prático. Então todas as vezes que nós lermos a Bíblia, nós temos que ler com essa mente, uma mente prática. O que eu preciso fazer, Senhor? E aí nós vamos hoje ler um texto
muito prático, onde Jesus conta uma história muito prática para quebrar esse conceito grego e religioso que estava na mente do povo, especialmente dos fariseus da época. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 27 a 37, nós vamos ver aqui uma história que Jesus está contando, é uma história bem conhecida. Eu gostaria que você acompanhasse aqui na tela. Diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto respondeu: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: respondestes corretamente, faze isso e viverás. Então aqui, esse intérprete da lei, ele foi muito perito em recitar o que a lei disse. Jesus falou: legal, muito bom o seu conhecimento, mas agora coloca isso na prática. E esse é o nosso alvo como igreja: conhecer, mas que esse conhecimento traga uma transformação e que a gente coloque isso na prática. Aí esse intérprete da lei, ele falou: legal. E ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele e, chegando-se, prensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então aí Jesus conta essa parábola, essa história, trazendo aqui, colocando nessa história a religião representada pelo sacerdote. Ele coloca o religioso representado pelo levita. Ele coloca nessa história o salteador aqui, que é o diabo, representado por esse que foi lá e assaltou. E ele coloca esse homem que estava descendo de um lugar para o outro, descendo de Jerusalém, para Jericó. Uma descida, e mostra exatamente aqui, representa a humanidade. A humanidade desde Adão pegou essa rota descendente. Saiu do lugar onde Deus colocou e está caindo, até chegar naquilo que é o destino do homem sem Cristo, que é o inferno. Então isso indistintamente de raça, de nível cultural ou intelectual, a humanidade está representada nesse homem que está descendo. Mas a Bíblia fala de um samaritano que ia de caminho, ia passando por aquele caminho e tomando aquele homem, assumindo uma responsabilidade sobre ele. Tomou todas essas ações que Jesus descreve aqui. E esse samaritano, ele representa aqui Jesus. Exatamente foi o que Jesus fez. Ele não veio para trazer um discurso religioso. Ele não veio preocupado com ações religiosas. Ele não veio para fundar uma religião. Mas ele veio para influenciar diretamente todas as gerações e todos os homens. Então, obviamente, nós como cristãos, nós temos então Jesus como nosso modelo. O nosso modelo não é a religião representada pelo sacerdote. Porque, queridos, aqui a gente percebe que tanto a religião como o religioso, ele não vai influenciar, não vai mudar o destino da sociedade. Não vai mudar o destino das pessoas.
O único que muda o destino das pessoas é Jesus, e agora Jesus colocou esse encargo sobre nós. Mas nós vamos perceber aqui por essa história, que aquele que influencia e muda o destino da sociedade, ele é tomado, ele tem dentro de si essa unção chamada compaixão, que é um dos frutos do amor. E compaixão é pegar a pessoa e colocar no seu próprio coração. A palavra compaixão, tem uma definição de compaixão, e compaixão significa ser movido pelas entranhas. A palavra compaixão fala de ser movido pelas entranhas. É algo que você está vendo no exterior, mas que mexe com o seu interior. Não é algo que simplesmente você vê e sente um desgosto, ou sente nojo, ou sente repulsa, ou qualquer outro tipo de coisa, mas é algo que acontece no exterior, que mexe com o seu interior, que mexe aqui dentro e te leva a tomar uma ação, leva a tomar uma atitude. Isso é compaixão. Então o que é compaixão? É algo que você enxerga, mas que não fique só no exterior. Ele traz um reflexo no nosso interior. E aqui nós vemos que a vida de Jesus, ela era recheada de compaixão. Nós vemos que nas ações de Jesus, eu quero ver alguns versículos aqui com vocês, por exemplo, Mateus 14:14. Nós vemos aqui que as ações de Jesus, elas sempre eram precedidas dessa compaixão. Ele via algo no exterior e trazia um movimento no seu interior. Mateus 14:14 diz assim: desembarcando Jesus, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então antes da cura, da ação, veio uma compaixão. Nós já temos estudado aqui, o fruto disso é nós vermos a necessidade das pessoas e nós suprirmos a necessidade das pessoas. Irmãos, mas não é esse a nossa missão e a nossa ação, porque isso não muda a vida de ninguém. Os irmãos sabem disso, juntamente com a minha família e alguns outros irmãos, inclusive o pastor Bruno e a família dele. Nós moramos por 4 anos no Japão, e uma das coisas que eu percebi muito interessantes no Japão, que as pessoas que saem de fora, de qualquer outro país e vão para o Japão, especialmente da Europa e dos Estados Unidos, elas chegam no Japão encantadas. Elas ficam encantadas, sabe por quê? Porque o Japão é o mundo ideal, no que diz respeito às questões físicas. É o mundo ideal, porque é o mundo onde tudo funciona. É o mundo onde, eu me lembro que eu morei num lugar, no fundo da minha casa, tinha, se fosse aqui no Brasil, eu ia chamar de córrego, né? Se fosse do interior, córgo, né? Passando ali atrás da minha casa, um corguinho. Se fosse, talvez, em muitos lugares aqui no Brasil, era um lugar muito ruim para morar. Muito ruim, porque um córrego ia estar cheio de lixo, ia estar cheio de esgoto, e morar na beira de um córrego desse é muito complicado. Só que você chega no Japão, não, é o contrário. Era um córregozinho lá, mas que vinha turistas para olhar, porque tinha cerejeiras que floresciam, viravam um lugar lindíssimo, só que esse córrego era muito limpo, cheio de carpas. E eu me lembro que um dia eu acordei de manhã, foi logo no comecinho que a gente foi para lá, eu acordei de manhã e vi uma movimentação lá no córrego, né? E eu olhei pela janela, que era bem assim de frente para a minha casa, eu olhei pela janela e todos os vizinhos estavam lá, limpando o córrego. E eu nem fui nem avisado, não participei disso, mas limpando o córrego eu fiquei prestando atenção. Eu vi umas 3, 4 pessoas todas indo atrás de um lixinho que estava no córrego passando, que talvez tenha acabado de cair na hora, porque não tinha lixo, porque ninguém joga lixo no córrego. Tem uma consciência de preservação do meio ambiente, irmãos, incrível, incrível. Preservação das árvores, cada árvore etiquetada, tem o registro das árvores, e ninguém vai lá ficar tirando frutas nas ruas, ninguém vai tirar, nada. Algumas pessoas faziam horta, e colocavam na barraquinha na frente da casa, deixava lá os legumes, as verduras à venda, com o preço e uma caixinha para colocar o dinheiro. Tudo perfeito, lugar perfeito para se morar. Você não vê necessitado. As pessoas, uma vez o Mateus, meu filho, pegou uma pessoa na rua, né, parecia que estava passando necessidade e tal, e trouxe para minha casa.
né? Ele tinha um problema, era paraplégico, e estava assim, cheirando mal. Mateus trouxe para casa, deu banho na pessoa, alimentou a pessoa. Depois, mais tarde, alguém foi pesquisar a vida da pessoa e descobriu que ele ganhava mais dinheiro mensalmente do que muitos de nós missionários. Porque a condição dele, então ele tinha um salário, o governo pagava. Um mundo perfeito. As pessoas vão lá e se encantam. Uau! O mundo perfeito. Se não fosse por um detalhe. Menos de 1% daquele lugar conhece a Jesus. As pessoas estão morrendo, saindo de um mundo perfeito, indo para o inferno, porque não conhece a Jesus. Não conhece a Jesus. Então, o que eu estou dizendo que tudo isso são coisas maravilhosas, mas não é nossa bandeira. Óbvio que o Evangelho entra na nossa vida, e às vezes precisa trabalhar na nossa vida, para né? A questão de reciclagem de lixo era uma crise para a gente lá quando nós chegamos. Depois a gente aprendeu e hoje a gente ainda fica lutando com isso aqui no Brasil. Porque é um negócio, você pega uma garrafinha de água, você tem 3 lugares específicos para descartar. Um lugar você descarta o rótulo, outro lugar você descarta a tampinha, e outro lugar você descarta a própria garrafa. Então, trabalhão. E todo mundo faz isso, ou a grande maioria faz isso. Faz parte da cultura. E tudo isso é importante, sim, que aí o ambiente, o clima fica maravilhoso, o país fica quase perfeito. Só que não é perfeito. Porque se não tem Jesus, irmãos, não adianta ser perfeito e no final das contas terminar no inferno. Eu estou falando, parece uma palavra muito dura e de fato o é. Mas eu quero mostrar para vocês biblicamente que a verdadeira compaixão é quando a gente olha para as pessoas, identifica, seja rico, seja pobre. Quando nós olhamos para o interior das pessoas, se elas não têm Cristo, se elas não conhecem a Jesus, elas são alvo da nossa compaixão. A abordagem do rico para o rico e para o pobre é diferente. É diferente. Para o rico você não precisa levar uma cesta básica. Para o rico você não precisa suprir as necessidades físicas dele. Para o pobre, a abordagem, nós precisamos fazer tudo isso, faz parte do Evangelho. Mas os dois igualmente fazem parte da humanidade decaída, que se não se encontrar com Cristo, vai perecer eternamente. Então qual que é a nossa missão? Diante dos pobres, a gente alimenta, a gente ajuda naquilo que for necessário, e graças a Deus nós temos, né, a nossa ONG, que tá atuando assim a todo vapor. A semana passada mesmo, nós tivemos o privilégio de dobrar o número de crianças que nós atendemos diariamente. Eram 40 crianças e nós dobramos agora para 80 crianças sendo atendidas diariamente, recebendo almoço, recebendo cuidado físico, cuidado emocional, mas principalmente recebendo Jesus. Então nós fazemos isso, mas também nós temos uma obrigação com os ricos, de atingir os ricos da mesma forma, e para eles nós não precisamos de ONG, nós não vamos atingir o rico porque nós estamos interessados no dinheiro deles, nós estamos interessados nessa alma que está perecendo, indo para o inferno, se não conhece a Jesus. E essa compaixão e essa misericórdia é que Jesus tinha por todas as pessoas igualmente. A própria Paz Church, ela nasceu aparentemente como um projeto social, porque paz significa projeto Amazônia, a palavra paz. E por quê? Porque a igreja nasceu lá no meio dos ribeirinhos, e até hoje 10% dos recursos que você entrega aqui, os recursos que nós entregamos aqui na igreja, é direcionado para a Missão Paz, e boa parte disso, ou a maior parte disso, vai para atender os ribeirinhos. Mas para quê? Para deixar eles mais alimentados e nutridos, porque tem barco saúde, cuida dos dentes, cuida da saúde física, leva educação familiar, planejamento familiar e muitas coisas. É para isso só? Não! Nós temos centenas e centenas de igrejas que foram fundadas dentro daquelas comunidades ribeirinhas. Isso é compaixão.
Isso é compaixão, essa é a verdadeira compaixão, porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 10, verso 13 a 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Conformosos são os seus pés, carregados de misericórdia e de compaixão. Olham para as pessoas, sentem o que elas sentem e começam agora a atuar baseado, movidos por essa misericórdia, por essa compaixão, suprindo a necessidade das pessoas, especialmente a necessidade de conhecer a Cristo, de conhecer o Evangelho e de conhecer o amor de Deus. Porque Apocalipse capítulo 20, versículo 5, é um versículo bíblico que diz: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Essa é a conclusão de todas as coisas. O nosso trabalho aqui nessa terra é isso. Então a compaixão nos faz carregar as pessoas no nosso coração, quando nos ajoelhamos para clamar por elas, e elas estão no nosso coração. Não oramos por alguém distante, mas por alguém que carregamos no nosso coração. Uma vez que nós identificamos quem é o meu próximo, a compaixão faz eu carregar essa pessoa no meu coração, que foi exatamente o que Jesus contou na história, ou na parábola do bom samaritano. O bom samaritano carregou aquela pessoa no seu próprio animal. O que Jesus está dizendo para nós? Que como igreja e também como indivíduos, membros da igreja, nós precisamos carregar pessoas no nosso coração, através da compaixão. Quando nós fazemos isso, se eu me ajoelho para orar, eu vou me lembrar dessa pessoa que está no meu coração, vou orar por ela. E Deus vai me usar como um canal para trazer cura, para trazer salvação, para trazer alimento se for necessário, mas principalmente para levar essas pessoas a se encontrarem com Jesus. Então, queridos, isso é muito importante para nós entendermos. Agora, para a gente concluir aqui, para a gente concluir essa ministração hoje, eu queria voltar à pergunta do início da parábola aqui, do bom samaritano, onde aquele doutor da lei fez uma pergunta para Jesus. E foi uma pergunta muito propícia. E a pergunta é: quem é o meu próximo? E a pergunta que nós deveríamos fazer: quem é o meu próximo? Para trazer agora esse evangelho para a prática. Eu quero contar para vocês aqui uma história, que talvez você já tenha ouvido eu contar essa história várias vezes, se você está muito tempo na igreja. E não é que eu não tenha outras histórias, mas é que essa é uma história muito forte e que mexeu muito comigo, e eu quero trazer como exemplo para você. Fique com essa pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A quem eu tenho que atender, com quem eu tenho que mostrar, para quem eu tenho que mostrar a minha misericórdia e a minha compaixão. No ano, eu acho que mais ou menos em 2008, eu morava num condomínio aqui em Jandira, e eu tirava um tempo de oração diário. Eu gostava de fazer isso na época, de ir para uma praça que não tinha ninguém naquele condomínio, cheio de árvores, e tinha um banco lá. Eu gostava de sentar naquela praça para tirar meu tempo com Deus. E numa manhã eu estava fazendo isso, veio um senhor andando para o meu lado, no lugar que eu estava, e eu fiquei um pouco chateado. Falei: puxa, vai acabar com o meu clima aqui, né? Meu clima espiritual. E esse senhor veio e sentou num banco bem na minha frente. E eu percebi que era um senhor já andando com uma certa dificuldade, e me chamou a atenção. Eu olhei para ele imediatamente. Irmãos, eu quero falar isso para você, porque é isso que o Espírito Santo quer produzir na nossa vida. Imediatamente, o Espírito Santo acionou o modo compaixão no meu coração. E eu comecei a conversar com ele. Era um senhor, ele veio da Europa, tinha vindo da Europa muitos anos atrás, muitos anos antes, e veio morar naquele condomínio junto com o filho. E ele começou a me contar a história dele. E ele contou que ele era um empresário, veio para o Brasil, montou empresa, cresceu, prosperou. E num dado momento da vida dele, ele teve um problema familiar, se separou da sua esposa, casou com a sua secretária, mas depois de um tempo ele acabou perdendo tudo. E quando ele não tinha mais nada, aí ele foi acolhido na casa do filho.
o filho mais velho dele, e por isso que ele estava morando lá. E eu, ouvindo essa história, e é importante a gente dar espaço para as pessoas contarem as suas histórias. Eu, ouvindo a história dessa pessoa, o meu coração se encheu ainda de mais compaixão, porque eu olhei para ele e falei, Senhor, esse homem ele tinha na época 83 anos, eu nem acho 83 anos velho, naquela época eu achava que eu tinha bem menos, né? Hoje eu não acho 83 anos velho, mas eu vi que ele estava com uma certa dificuldade física, e o meu coração, falei, Senhor, esse homem está quase no final da vida, e o que vai ser da vida eterna dele? E eu falei para ele, o nome dele é Seu Mike, eu falei, Seu Mike, eu quero falar com o Senhor a respeito de uma pessoa muito especial para mim, que é Jesus. E nessa hora ele se levantou meio bravo, falou, olha, não vem falar para mim de Deus, porque Deus não existe, e ninguém pode provar para mim que Deus existe. E antes de eu falar a próxima frase para ele, ele já remendou. Ele falou, eu moro com meu filho é teólogo, é pastor, conhece muito da Bíblia, e tenta me convencer de que Deus existe, e ele não consegue me convencer que Deus existe. Então não vá você, em outras palavras, fique quietinho aí no seu lugar. Mas aquilo, para mim, não foi uma porta fechada. Por uma razão. Humanamente eu podia falar, bom, eu tentei, ele não quer, ok, que ele cuide da vida dele, eu cuido da minha, ele preste conta diante de Deus, mais tarde. Mas não, no meu coração foi atingido por uma íntima compaixão. Eu vi esse homem como aquele que foi assaltado pelo diabo, estava na beira do caminho, perto da morte. E eu comecei, a isso moveu meu coração, eu falei, ok, Seu Mike, eu respeito tudo isso, mas aí eu fiz uma coisa, eu falei, queria que o senhor fosse na minha casa, quarta-feira, para a gente poder conversar sobre esse assunto, gastar um pouco mais de tempo. Ele falou, ok, onde você mora e eu falei, eu vou passar na sua casa e pego o senhor para ir lá. Passei, peguei ele, levei em casa, para começar a estudar a Bíblia com ele, e tentei ali falar e eu percebi que havia muitas barreiras no coração desse homem, muita mágoa, muita coisa lá dentro, e a palavra não penetrava. Eu falei, ok, mas ele foi cativado pelo amor que nós tínhamos, não só eu, mas a Márcia, né, os meus filhos, e esse homem, a partir daquele dia, ele começou em casa todos os dias. Só que eu já não mais ficava pregando para ele. Eu demonstrava amor, supria as necessidades dele. Se ele fosse um pobre, a necessidade seria de comida. Mas ali ele não era um homem pobre, mas a necessidade era de companhia. A necessidade era de alguém que batesse papo com ele. E eu fazia isso. Tinha que separar boa parte da minha agenda para isso. Mas eu fazia isso. Cheguei até a levar, eu e a Márcia, nós fomos levá-lo no supermercado, porque ele tinha essa necessidade, mas essa dificuldade não era para pagar, era só para levá-lo. Levei ele no supermercado, estacionei lá, fiz a compra junto com ele, levei para casa. E assim foram durante semanas com esse homem. Aí eu fui viajar para Santarém, passamos 15 dias fora. E aí quando eu voltei, a senhora que trabalhava em casa disse para mim, Gumer, o seu Mike veio todo dia aqui, e todo dia eu falava a mesma coisa, seu Mike, o Gumer está viajando, vai demorar muito para voltar. Ele, ok. E no outro dia batia na porta de novo. Eu falei, é? E aí, acabei de chegar, ele foi lá em casa. Ele chegou em casa, eu tinha voltado do Pará, né, trouxe um tucunaré, fiz um tucunaré assado e falei, seu Mike, o senhor vai almoçar com a gente hoje? E servi, ele comeu aquele peixe e ficou tão assim, apaixonado pelo peixe, pelo carinho, pelo esse tempo de mesa em família, eu, minha esposa, os meus filhos, o seu Mike, ele participando de tudo isso. Aí ele saiu, foi embora. No outro dia, eu encontrei com ele de novo naquela mesma pracinha. E aí eu disse para ele, seu Mike, o senhor tem pensado a respeito daquele assunto que nós começamos a conversar a respeito de Deus? Ele chegou para mim e falou, Gumer, eu tenho pensado e tenho pensado muito sobre isso. E ele falou, e mais, eu já arrumei um grande problema por causa disso. Eu falei, que problema é esse? Fiquei assustado. Ele falou, quem vai me batizar, você ou meu filho? Olha, vocês não têm ideia da explosão no meu coração em ouvir aquilo daquele homem, naquele dia. Eu falei, seu Mike, não importa quem vai batizá-lo. O que importa, o senhor crê que Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz pelo Senhor. Eu comecei a falar isso para ele, ele falou, eu creio, então o senhor vai confessar Jesus aqui agora, o senhor topa? Ele falou, eu topo. E daquela pracinha, esse homem fez a oração, reconhecendo Jesus como Senhor, entregando a vida para Jesus. A partir dali, a vida dele mudou. Ele ia para minha casa agora e levava uma Bíblia desse tamanho, que ele queria conhecer a Bíblia, tinha sede de Deus, sede da palavra de Deus.
E eu pude ministrar com ele algumas vezes, várias vezes, instruindo até para o batismo, mas pedi para ele, conversa com o seu filho, para que o seu filho tenha esse privilégio de batizá-lo. Aí para encurtar a história, numa quarta-feira à noite eu estava voltando para casa do Life, e eu recebo uma ligação no meu celular que eu não conhecia, a pessoa do outro lado falando: Gumer, aqui fulano, eu sou filho do seu Mike, e eu estou ligando para você, para te dizer que hoje à tarde o meu pai faleceu. E eu fiquei muito triste com isso, mas de um outro lado eu fiquei muito feliz, porque aquele homem que estava à beira do caminho, assaltado pelo diabo, prestes a morrer, Deus me deu o privilégio de poder ser uma mão estendida para levar esse homem ao trono de Deus, a viver uma vida eterna com Deus. Foi o grande privilégio da minha vida. E aí o filho dele falou: você poderia vir no velório, que vai ser na quinta-feira? Eu falei: sim, com todo prazer. E eu cheguei lá, me apresentei para o filho dele. Quando eu cheguei, o filho dele me abraçou e falou: eu preciso conversar com você. E a gente conversou um tempinho. Ele falou: eu queria saber como foram os últimos dias do meu pai, porque ele falava sempre que tinha reuniões com você. Eu estava correndo muito, eu não consegui dar tempo para o meu pai. Eu queria saber como foi. Eu contei essa história para ele. E ele falou, chorava. E falou: você não sabe o peso que você tirou das minhas costas. Saber que o meu pai entregou a vida para Jesus. Nisso a filha dele chegou. E a filha dele pegou um pouco da história e falou: agora eu estou entendendo. Porque um dia, do nada, meu pai me ligou, me pedindo perdão de um monte de coisa. Aí eu falei: o senhor me pedindo perdão? E ela não entendeu nada. Ela falou: agora eu entendi. Eu entendi o porquê que ele estava tão mudado. Porque Jesus entrou na vida dele. Irmãos, esse é o privilégio que Deus quer nos dar. Para isso nós precisamos perguntar: quem é o meu próximo? Se você mora no condomínio mais luxuoso, o seu próximo é o seu vizinho de parede, que não tem nenhuma necessidade física talvez, mas faz parte da humanidade assaltada, caída nas mãos de Satanás. E quem é enviado para ser o próximo dele foi você. O seu coração cheio de íntima compaixão vai escrever uma história eterna. Às vezes nós corremos atrás de tantas coisas passageiras, tantas coisas que vão nos dar algum lucro nessa terra, mas não traz nada para a eternidade. A Bíblia diz: não ajunte tesouros na terra, mas ajunte tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem nem corroem. E o que é esse tesouro? Esse tesouro são essas pessoas, irmãos. São essas pessoas que Deus nos dá o privilégio de influenciar a vida delas para a eternidade. Então, compaixão é fruto desse amor. Não é simplesmente o que a sociedade cobra a igreja, e que aliás a igreja faz muito bem isso em muitos lugares. É que a igreja não fica tocando trombeta. Mas em todos os lugares que você pode imaginar, desde presídios, a favelas, a lugares carentes, tem uma igreja atuando. Porque essa é a igreja do Senhor Jesus. Independente da placa, é a igreja do Senhor Jesus. Mas o principal é conectar as pessoas com a vida eterna. Esse é o fim dessa compaixão. O meio talvez seja suprir as necessidades físicas, mas o fim é levar as pessoas a ter uma grande experiência com o Senhor. E a minha oração hoje é que cada um de nós aqui possamos identificar o nosso próximo. E uma vez que você identifica, você vai trazer essa pessoa para dentro do seu coração. E o Espírito Santo, movendo você dessa íntima compaixão, vai te dar as estratégias para você alcançar essa pessoa, colocando ela sobre o seu coração, curando as feridas dessa pessoa, mas principalmente derramando o óleo, que é o Espírito Santo, e o vinho, que é o sangue de Cristo, o perdão dos pecados, a transformação da vida dessas pessoas. Isso é a verdadeira compaixão, no nome de Jesus. Amém? Você está comigo, querido? Vamos ficar em pé rapidamente, por favor. Quero te convidar a fechar aqui os seus olhos.
Pai, eu oro agora que o Teu Espírito possa encher o nosso coração dessa compaixão, fruto deste amor. O amor que foi demonstrado na cruz por nós. O amor que não te poupou. O Senhor não se poupou, não buscou os seus próprios interesses, mas buscou o nosso. Hoje nós estamos aqui como frutos deste amor. Mas também nós reconhecemos que a Tua palavra diz que assim como o Senhor nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. O padrão de amor não somos nós mesmos, não é nem o amor que nós temos por nós mesmos, mas a Tua palavra diz que é o amor que nós temos por Ti. Assim como o Senhor nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Eu oro agora, Pai, que a nossa igreja possa continuar vivendo e ampliando, Senhor, esse poder maravilhoso deste amor, manifestando, trazendo cura, salvação a milhares de pessoas, Pai. Eu declaro isso no nome de Jesus, Senhor, para a Tua glória, para a Tua glória. Amém. Querido, eu te aconselho e te peço, saia daqui com uma questão muito prática para você fazer. Responder essa pergunta: quem é meu próximo? Pergunta para o Espírito Santo: quem é meu próximo? E com seus olhos cheios de compaixão, você vai identificá-los. Você vai identificá-los. E você, por causa dessa compaixão, é que vai de fato e de verdade ser influência na vida dessa pessoa. E que você possa ter muitas histórias para contar, não para se vangloriar, mas para inspirar as pessoas a viverem debaixo dessa íntima compaixão, no nome de Jesus. Amém, queridos? Amém.